Salve, salve! Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 8 coisas que você precisa evitar a qualquer custo para não ficar pobre no digital. E você deve estar se perguntando por que eu vou te falar de coisas que você não deve fazer ao invés de coisas que você deve fazer. Bom, a razão é muito simples. O ser humano tem uma capacidade natural muito mais forte de enxergar problemas do que de encontrar soluções. Então, pensando no que você não deve fazer, vai ficar mais fácil você entender o que você precisa fazer para dar certo. O Charlie Munger tem um talk seminal que se chama Como Viver uma Vida Miserável. Então ele dá um exemplo: se você quiser ter um casamento bom, você lista todas as coisas que você pode fazer para destruir o seu casamento. E ao pensar em tudo que você pode fazer para destruir o seu casamento, você faz o inverso e aí sim você vai ter um casamento bom. E aqui é a mesma coisa para você ficar rico no digital. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou fundador da Palur, uma aceleradora de negócios digitais. Hoje a gente é um grupo de 14 empresas e a gente fatura mais de 100 milhões de reais por ano. Esses dias eu perguntei na minha caixinha de perguntas do Instagram: o que pode te deixar pobre no digital? Eu recebi muitas respostas interessantes e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. O que você não deve fazer? Maneira de ficar pobre número 1: se esconda. Como eu costumo dizer, ou você tá ponto com ou você tá ponto fora. Nessa altura do campeonato não tem sentido nenhum você não produzir conteúdo. Mesmo que você não queira escalar, mesmo que você não trabalhe com marketing, qualquer profissional liberal que usar o marketing de conteúdo sempre ou quase sempre vai ser muito mais valorizado do que aquele que não usa o marketing de conteúdo. Jeito de ficar pobre número 2: escolher errado seu especialista ou seu estrategista. Se você escolher um pobre para ensinar finanças, um professor de idiomas que não tem fluência na língua que ele ensina, ou por exemplo um dentista com dente feio, ou um especialista que ainda não conseguiu a transformação que ele vende para si próprio, pode ter certeza que você está na roça. E se você escolher um estrategista, caso você seja especialista, que não domina esse jogo do digital, você vai estar na roça também. Além do especialista precisar ser muito bom no que ele faz, ele precisa também ser um bom orador, saber gravar vídeos. Só credibilidade não adianta, o especialista precisa saber se comunicar. Além disso, ele precisa ter didática para ser envolvente, para passar a mensagem dele adiante. Quando eu escolhi minha professora de inglês para lançar, eu pensei, se ela conseguir me ensinar a falar inglês, ela consegue ensinar qualquer pessoa. O contrário pode ser um verdadeiro flop. Uma vez eu fui trabalhar com um cara que ele era muito bom, ele era um excelente profissional, ele trabalhava no nicho de fitness, ele inclusive era treinador de várias celebridades e tal. O cara tinha muita credibilidade, porém ele não tinha didática, ele não se dava muito bem ali para gravar vídeos, ele não conseguia se comunicar de um jeito muito legal. E o que aconteceu? O negócio flopou por causa disso. Então você tem que tentar preencher todos os requisitos ali quando você for procurar um bom especialista. Número 3. Achar que 100 mil de faturamento é igual a 100 mil na conta. Quando a galera traz essa expressão do 6 em 7, sempre tem o sonhador. Aí coloca aquela música lá, Lamp, do Leonardo. Ser um sonhador. Faz as contas: 100 mil reais de faturamento, menos 10 mil reais da plataforma, menos 20 mil reais de tráfego, supondo que você tenha um ROAS de 5, o que quer dizer o seguinte: para cada R$1 que você investir, você vai retornar R$5 de faturamento. 10 mil de imposto, pensando que a sua empresa está ali no simples. 10 mil de equipe, falando de uma equipe bem pé no chão, bem enxuta. E se você não tiver nenhum sócio, você vai lucrar 50 mil reais. Se você fizer isso 6 vezes por ano, o que é bastante, você vai ganhar em média 25 mil reais por mês. Conforme o negócio cresce, suas margens vão diminuir, isso é certo. Porém, conforme o negócio cresce, você vai acabar ganhando mais dinheiro, obviamente, ainda que o ROAS e a margem de lucro fiquem menores. Em janeiro e fevereiro de 2023, nosso grupo de empresas faturou 27 milhões. A gente tem vários sócios, mas nenhum desses sócios embolsou sequer R$1 milhão nesses 2 meses, mesmo com esse faturamento. Então, se você não fizer contas e ser inocente, pode ter certeza que você vai ficar pobre no digital. Regra número 4: não fazer o básico bem feito. Sempre aparece gente com ideias mirabolantes e inventam coisas super complexas e no final o resultado é pífio. Eu tenho um sócio, o Rafa Leite, ele fez 16 vezes o mesmo lançamento. Claro que ele aperta um parafuso ou outro ali todas as vezes, mas a base é sempre a mesma. Ele saiu de um faturamento de 500 mil anual para um lançamento de 10 milhões em um mês em janeiro desse ano. E qual que é o trabalho dele? O trabalho principal dele é manter a coisa principal como a coisa principal, ou seja, fazendo o básico muito bem feito. O excesso de informação, pirotecnia, sem fazer o básico direito, vai te quebrar no digital. Maneira número 5 de ficar pobre no digital: não investir em si mesmo. Excesso de informação é ruim, mas a falta de direção é pior ainda. É muito importante você se manter atualizado, investir em capacitação profissional e estar com pessoas em ambientes que vão fazer você crescer. É muito importante você estar com pessoas que já chegaram no lugar que você quer. Se você estiver com as pessoas certas, a experiência delas vai te fazer caminhar anos em poucos meses. Então leve isso em consideração. Seja humilde para aprender com quem já fez o que você quer fazer. Regra número 6 para você ficar pobre no digital: não vender no perpétuo. Eu ainda sou da opinião que se você está no zero, vale a pena aprender a lançar primeiro.
Mas depois disso, não tá no perpétuo, nos dias de hoje, com tanta gente boa ensinando, não tem sentido. A combinação do lançamento e do perpétuo é a melhor coisa para você faturar alto no digital. Olha esse print de faturamento de uma das nossas contas. A gente fez esse resultado sem nenhum lançamento. Então, se você ainda não vende no perpétuo, você está deixando dinheiro na mesa. Número 7. Falhar e desistir. Em 2017, a minha empresa quase quebrou. A gente estava literalmente a 30 dias da falência. A empresa só chegou nessa situação porque eu havia esquecido de aplicar uma expressão estoica que eu acredito muito, premeditatum malorum. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre você deve prever a pior situação possível que pode acontecer. Eu tomei um risco tão grande em um negócio que isso quase me tirou do jogo. Então, naquele momento, eu pensei, se essa empresa for à falência, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter conversas difíceis com as pessoas da minha equipe, vou ter que mandar todo mundo embora e isso vai ser muito difícil. Mas ao mesmo tempo, eu não vou ser preso, eu não vou passar fome e eu tenho tudo que eu preciso para recomeçar. Nessa época, os nossos primeiros sócios investidores fizeram um grande aporte na empresa que permitiu que ela colocasse a cabeça para fora da água e respirasse mais alguns meses. E aí, a gente não chegou no ponto da falência por causa disso. E o que a gente fez? Aí a gente só trabalhou, não teve nada de mágico. Foi trabalho com estratégia, maturidade, consistência. Essa é a única maneira de fazer as coisas darem certo. Persistir o suficiente. Eu sempre falo que o empreendedorismo é um jogo mais de estômago do que de cérebro. Você nunca vai chegar no topo do seu mercado se você não estiver disposto a permanecer diante de todos os tijolos que a vida joga na sua cabeça. Regra número 8 para você ficar pobre no digital: fazer tudo sozinho. No começo pode ser que você precise fazer tudo sozinho mesmo, mas assim que você puder contratar alguém para te ajudar, faça isso. Você tem que saber quanto custa a sua hora. E se você estiver fazendo um trabalho que custa mais barato do que a sua hora, você está rasgando dinheiro. Pense o seguinte, a sua hora custa R$100 e você está lá fazendo um trabalho que você poderia contratar por R$10 a hora. Aí o que acontece? A cada hora que você está trabalhando, você está rasgando R$90. E não é só necessariamente uma pessoa para trabalhar para você, às vezes é uma pessoa para trabalhar com você. Então eu tenho muitos sócios e com certeza o fato de eu dividir o meu resultado com outras pessoas também fez com que esse resultado pudesse ficar muito maior. Existem muitas outras maneiras de você ficar pobre no digital, claro, mas se você conseguir evitar essas 8, com certeza as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, te gerou valor, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que podem evitar esses erros no digital. Até o próximo vídeo.